Tá gravando, tá? E só lembrando a vocês, a gente está chegando no final do semestre, né? Então, na semana que vem, a gente vai ficar por conta aí de fazer aquele questionário, né, aquele último do módulo 2, que está aberto na plataforma, né? Eu ia fazer pelo Google Forms, mas aí eu achei melhor colocar direto naquele recurso da plataforma, né? Como são os outros dois questionários, que eu acho que fica mais prático para fazer o lançamento da nota depois, tá? Então, esse terceiro questionário ele está igualzinho, tá naquele mesmo formato dos outros, né? Daqueles questionários que ficaram abertos por mais tempo, tá? E aí vocês têm até a quarta-feira, né? O final da quarta-feira, para responder esse último questionário, que vale 5 pontos. E aí, se vocês estiverem com alguma dúvida, alguma dificuldade, na terça-feira que vem, eu acho que é dia 30, né? Ah, não, hoje é quinta-feira, terça-feira é dia 28. Então, a próxima terça-feira, se vocês quiserem, a gente pode abrir aqui a sala no horário da aula, tá? Inclusive, eu vou abrir a sala aqui no horário da aula para, se for o caso de alguém que querer tirar alguma dúvida, tiver com alguma dificuldade, pode entrar e tirar dúvida, tá? Mas, em princípio, não precisa entrar na sala, tá? Só se tiver alguma pergunta para fazer mesmo, tá bom? São quantas questões? Acho que são 14, porque eu tirei do Kahoot, né? Daquele Kahoot que foi feito no semestre anterior, né? E aí, como eu tinha feito 14 questões, eu coloquei as 14 lá. E aí, por isso que eu dei até 1 hora a mais para fazer o questionário, que a ideia era dar 2 horas, né? Porque são questões muito conceituais, não tem muito que fazer conta, não. É coisa muito simples, né? É de olhar e responder. Então, não precisa de muito tempo. Mas aí, como ele ficou um pouquinho maior do que o anterior, né? O primeiro que a gente fez, acho que tinha em torno de 10 questões, né? 10 ou 11 no máximo. Esse questionário ficou um pouquinho maior, e daí eu coloquei lá um prazo de 3 horas. É tempo mais que suficiente para responder, porque as questões são muito simples, tá? E aí, inclusive, na aula de hoje aqui, a gente vai discutir o princípio de Arquimedes, e aí tem uma questão lá para o final do questionário que, se eu não me engano, trata desse assunto aqui, tá? Fala de densidade e tal. Primeiro, a gente pode concluir aí aquilo que a gente começou a falar no final da aula de terça-feira, né? Foi o princípio de Pascal. Então, o princípio de Pascal, a ideia é bem simples, né? Quando você tem um líquido em regime estático, isso aqui pode ser um óleo, por exemplo, né? Um material mais viscoso. Se você aplica uma certa pressão num ponto desse líquido, essa pressão ela é distribuída para todas as partes desse líquido, né? E aí o que é interessante nesse princípio é que ele dá margem aí para essa aplicação aqui, né? Que é o elevador hidráulico. Então, se você tem um tubo em forma de U, onde um dos cilindros aqui é muito menor do que o outro, né? A área é muito menor. Então, se você aplica uma certa força aqui, a pressão que você está aplicando nesse ponto vai repercutir, né? Ela vai aparecer lá no outro lado, no outro cilindro, tá? Então, se essa área aqui é pequena, em relação a essa outra área, né? Significa que você pode aplicar uma força pequena do lado de cá e do lado de lá vai surgir uma força grande, né? E aí é com base nisso aí que funciona os elevadores hidráulicos, tá bom? O que acontece aqui é o seguinte, quando você aplica essa força F1, você vai deslocar, né, esse êmbolozinho aqui para baixo, né? Seguindo essa seta azul que está colocada aqui na figura. E do outro lado você vai deslocar o êmbolo para cima, tá? Esses deslocamentos, eles também são diferentes, tá? Porque o volume que você faz descer do lado de cá tem que ser igual ao volume que você faz subir do lado de lá, né? Porque esse líquido aqui ele é incompressível. Você não consegue mexer no volume desse líquido, tá? Então, se aqui desce um certo tanto, você está fazendo uma variação de volume do lado de cá que tem que aparecer do outro lado,
porque esse líquido aqui ele não permite você comprimir ou esticar ele, tá? Ele é incompressível. E aí é por isso que o deslocamento que acontece do lado de cá, onde o êmbolo é menor, é muito maior do que o deslocamento que vai acontecer do outro lado, tá bom? Então, quando você for comparar o deslocamento dos dois lados, o que você tem que comparar, afinal de contas, o volume. Então, o volume que vai descer do lado de cá tem que ser igual ao volume que vai subir do outro lado, né? E como o volume é a área da base vezes a altura, né? Vezes o deslocamento, então aqui, sendo essa área muito pequena, você precisa de um deslocamento bem maior, né, para o volume que descer aqui ser igual ao volume que vai subir do lado de lá, né? Do outro lado você tem uma área muito grande, então o deslocamento vai ser pequeno para cima, tá? Então tem uma questão sobre isso aí, se eu não me engano, numa dos questionários. Agora eu não sei se é nesse último, né, no terceiro, ou se é no anterior. Aqui tem um exemplo, né, mais numérico sobre isso, né? Então, por exemplo, no elevador hidráulico, né, um carro de peso 10.000 newtons, né, 10 a quarta, né, newton, está apoiado em um êmbolo de área de 500 centímetros quadrados. Então, essa área S1 tem 500 centímetros quadrados, tá vendo? Determine o módulo da força F2, né, que, aplicada no êmbolo de área S2 igual a 25 centímetros, equilibra o carro. Então, de um lado, se a gente for comparar com essa figura aqui, né? De um lado, você tem o carro apoiado numa área grande, né? E do outro, você tem uma área pequena onde você aplica uma força que você quer determinar quanto é. E é isso que você tem que fazer, calcular o valor dessa força F2 aqui, tá? Então, essa força F2, ela vai estar para a área onde ela é aplicada, assim como o peso do carro está para a área onde esse carro está apoiado, tá bom? Então, o peso do carro é 10.000, né, 10.000 newtons. A área onde esse carro está apoiado é 500. Eu quero descobrir quanto que vale essa força F2, uma vez que eu sei que a área onde ela está sendo aplicada é de 25 centímetros quadrados, tá? Então, o P, o S1 e o S2 são conhecidos. Basta a gente calcular o F2 aqui, né? Muito fácil, só multiplicar cruzado, né? Você pode multiplicar cruzado direto, então primeiro simplificar, né? Que vale mais a pena. Então, se você simplifica aqui e depois multiplica cruzado, você chega nesse resultado. A força F2 que você tem que aplicar é uma força de 500 newtons, tá? Então, com uma força de 500 newtons, ou seja, um saco de cimento, né? Um saco de cimento tem 50 quilos de massa, multiplica por 10 da aceleração da gravidade, dá 500 newtons. Então, com um saco de cimento apoiado nessa área de 25 centímetros quadrados, você equilibra um carro, né, de 10.000, de quantas toneladas? De 1.000 quilos, né? 1.000 quilos, uma tonelada. Então, de um lado, você tem um saco de cimento de 50 quilos, você consegue apoiar e equilibrar um carro de uma tonelada, né, se as áreas forem essas, né? No elevador hidráulico, tá? Então, isso que é o interessante do princípio de Pascal. Você otimiza nessa relação entre forças aí, né? Tem um segundo exemplo aqui, que é um exemplo clássico, né, do elefante. Então, ó, um adestrador quer saber o peso de um elefante, né? Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2.000 centímetros quadrados, né, de área, exercendo uma força vertical F, equivalente a 200 newtons, de cima para baixo, sobre o outro pistão da prensa, cuja área é 25 centímetros quadrados. Calcule o peso do elefante. Deixa eu aceitar aqui, tá? Então, você tem aqui dois pistões, né? Um deles tem uma área de seção reta aí de 25 centímetros quadrados, que é onde você vai aplicar a força. Do outro lado, você vai equilibrar um elefante, né? E aí, o que a gente quer fazer é determinar qual que é o peso desse elefante, tá? Lembrando que peso é força, né?
Então, a gente vai usar o princípio de Pascal aqui, né? O peso está para a área grande, assim como a força que você vai aplicar de 200 newtons está para a área pequena, de 25 centímetros quadrados, tá? Então, substituindo os valores, a gente encontra esse valor aqui para o peso do elefante. Ó. 16 mil newtons, né? Então, esse é o peso dele, né? Se você quiser determinar a massa, é só dividir esse número por 10, tá? Então, dá 1.600, né? 1.600 quilogramas, ou seja, 1,6 toneladas, né? É a massa desse elefante aqui, tá? Então, você vê, você aplica uma força bem pouco intensa, né? Uma força de 200 newtons, uma força fácil de fazer, vai repercutir lá do outro lado desse elevador hidráulico aqui, uma força de 16 mil newtons, tá? Então, o princípio de Arquimedes, ele é bem... Aliás, o de Arquimedes não, o Arquimedes é o próximo. O princípio de Pascal, ele é bem simples, né? Não esqueçam dessa dica que eu dei aí com relação aos deslocamentos, né? Então, para um deslocamento D acontecer aqui, né, do outro lado, onde você tem uma área maior, o deslocamento vai ser bem menor do que D, né? Porque o que vai acontecer é que o volume que diminuir do lado de cá é igual ao volume que vai aumentar do outro lado. Tá? E aí tem o princípio de Arquimedes, né? Esse princípio de Arquimedes aqui, ele é um pouco mais interessante, tá? Ele explica para a gente como é que acontece esse fenômeno que a gente observa quando a gente entra dentro da piscina, né? E parece que a gente está mais leve. Isso acontece porque existe uma força, que é chamada empuxo, que vai estar sendo aplicada num corpo, né? Quando ele está mergulhado dentro de um líquido, tá? Vamos ver o que está escrito aqui nesse enunciado. Quando um objeto é colocado no interior de um líquido, seu peso se torna aparentemente menor. Né? Isso ocorre porque age sobre ele uma força de empuxo contrária à ação do peso, certo? Ou seja, o peso que está puxando o objeto para baixo, né, vai estar sendo, de certa forma, atenuada por uma outra força apontando para cima, que é o empuxo, tá? E aí o que Arquimedes percebeu é que essa força de empuxo aí, ela é igual ao peso do líquido que é deslocado quando você mergulha um corpo dentro de um certo recipiente. Então, essa figura aqui está mostrando muito claramente, né, como é que funciona aí o princípio de Arquimedes. Ó. Vamos analisar bem essa figura. Você tem um objeto aqui, né, um bloco, que está fora da água. E o nível da água dentro desse reservatório está aqui rente ao ladrão, né? Esse bico aqui a gente chama de ladrão, que é por onde a água consegue escapar, tá certo? Se você colocar o objeto dentro da água, né, logicamente você vai ter uma certa quantidade de água fugindo pelo ladrão, né? E aí o volume de água que vai fugir pelo ladrão tem que ser exatamente igual ao volume desse corpo que foi mergulhado, né? Então, se o corpo ele mergulha por inteiro, o que acontece é que o volume de água que vai sair é exatamente um volume igual ao volume que aquele corpo tem. Tá? Então, vamos supor que esse corpo aqui, ele tenha, sei lá, 50 centímetros cúbicos, tá? Se ele for todo mergulhado dentro da água, o volume dessa água que vai escapar aqui tem que ser também de 50 centímetros cúbicos, tá? Então, o que o Arquimedes percebeu é que essa força, essa intensidade de força que atenua o peso, é exatamente igual ao peso do líquido que é deslocado, tá? É exatamente igual ao peso da quantidade de líquido deslocado quando você mergulha um objeto ali dentro, né? E aí essa figura está deixando isso bem claro. Quando o objeto está fora da água, o dinamômetro aqui, né, mede 4 newtons, ou seja, o peso desse objeto é 4 newtons, tá? Agora, quando você mergulha o objeto dentro da água, ó, a força que marca aqui agora é menor, tá vendo? 1 newton, né? Diminuiu 3. Significa que essa força de empuxo para cima é de 3 newtons, né? Porque foi a quantidade atenuada do peso, né? E aí, se você pegar a água que saiu aqui pelo ladrão, né? E medir o peso dessa massa de água, você vai ver que vai dar exatamente 3 newtons, tá? Então, o que Arquimedes mostrou? Ele mostrou que a força de empuxo
que age num objeto mergulhado dentro de um líquido é sempre igual ao peso daquela massa de água ou daquela massa de líquido que é deslocada quando você introduz o objeto ali dentro, tá? E aí esse objeto ele pode tender a ficar flutuando, né? Ou ele pode tender a afundar, tá? Ele tende a afundar quando a densidade do material do corpo, né, é maior do que a densidade do líquido. Por exemplo, concreto. Concreto tem uma densidade muito maior do que a da água. Então, se você coloca um objeto de concreto ali na superfície da água e solta, esse objeto cai, ele afunda, né, porque a densidade dele é maior. Agora, se o objeto tiver uma densidade menor do que a da água, por exemplo, isopor, né, quando você coloca ele na superfície da água, ele vai ter uma fração dele que vai ficar mergulhada, mas ele vai ficar boiando, né, porque a densidade do isopor é menor do que a da água, tá? Então, o objeto ele afunda ou não, a depender da densidade dele em relação à densidade da água, né? Se a densidade do objeto é maior do que a da água, ele afunda. Se for menor, ele flutua, tá? E aí, por essa descoberta que Arquimedes fez, né, a gente tem que essa força de impulso tem que obedecer essa regrinha que está aqui, ó, antes dessa seta, né? Ó, a massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade tem que dar a força de impulso, né? Ou seja, a força de impulso é o peso, ó, é o peso daquela massa de água, da massa de líquido que é deslocado, tá vendo? Só que a gente pode reescrever essa fórmula, né, usando a densidade do líquido. De repente é mais fácil de se conhecer do que a massa, né? Para você ter a massa, você precisa de uma balança para medir e tal. A densidade pode ser conhecida já, em princípio, né? Então, se a gente pegar, né, a definição de densidade, a gente sabe que a massa do líquido tem que ser a densidade, né, desse líquido multiplicado pelo volume da massa de água que é deslocada, tá? Então, essa aqui é a regra para o cálculo do empuxo. Então, para esse exemplo aqui, como é que eu faço para determinar quanto vale essa força de empuxo? Né? Ou seja, para obter esse valor de 3 newtons. Eu pego a densidade desse líquido, multiplico pelo volume do bloco, né, que foi afundado dentro da água aí, e aí multiplico pela aceleração da gravidade, porque isso aqui é uma força. Então, a gente tem que pegar a massa e multiplicar pela aceleração, para dar uma força. Tá certo? Então, esse é o princípio de Arquimedes, que tem até uma história interessante, né? Que isso aqui, quando ele descobriu, né, ele estava tentando resolver um problema lá que o rei passou para ele, né? De saber se a coroa que ele mandou o artesão fazer era de ouro puro ou não, tal. E daí ele teve essa ideia aí, quando ele estava tomando banho lá na cidade onde ele morava, e daí ele saiu gritando pela rua que descobriu e tal. Aqui tem um exemplo sobre isso, né? Então é o seguinte, a gente tem aqui nesse caso desse exemplo, um objeto que tem densidade menor do que a do líquido, tá vendo? Porque o objeto ele fica flutuando, ó, ele não afunda, né? Parte dele, né? Boa parte dele afunda, fica dentro d'água, mas ainda tem aqui um pedaço desse objeto que está para fora desse líquido, né? Então é um corpo que tem densidade menor do que a da água, né? Ou do líquido que está aqui, tá? Então vamos ver o que diz aqui o enunciado do problema. Ó, um cilindro metálico, é metálico, né? Cuja área da base é 10 centímetros quadrados, então a área dessa base aqui é 10 centímetros quadrados, e cuja altura média 8 centímetros, está flutuando em mercúrio. Ah, é por isso que está flutuando, né? Porque não é água, é mercúrio. E a densidade do mercúrio é muito, muito grande. E como mostra a figura abaixo. A parte do cilindro mergulhada no líquido tem altura de 6 centímetros. Tá? Então, esse H minúsculo aqui, ó, é 6 centímetros, né? Corresponde à parte do metal que está dentro do mercúrio. Tá? O H maiúsculo é a altura do objeto, tá? Que é 8 centímetros. Então, esse H minúsculo é 6 e esse H maiúsculo é 8. Tá? E aí ele pergunta aqui na letra A,
Qual é o valor do empuxo sobre o cilindro, tá? Então, como é que eu vou fazer para determinar o valor desse empuxo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse volume aqui, ó, correspondente a essa altura H minúsculo, né? Mais esse volume aqui de líquido, de mercúrio, e calcular o peso disso, tá? Então, quando eu calculo o peso desse volume aqui, ó, de mercúrio, isso dá para mim o valor desse empuxo aqui, que está empurrando esse objeto para cima, tá bom? Então, a resolução é essa aqui, a regra é essa, né? Ó. Você pega a densidade não do material que está mergulhado, mas do líquido, né? Onde ele está mergulhado, que é o mercúrio, multiplica pelo volume que está submerso, que está dentro do mercúrio, que corresponde àquele volume de líquido deslocado, e multiplica pela aceleração da gravidade. Aí você vai obter o empuxo que está agindo nesse objeto, tá? A densidade do líquido, como eu estou falando de um mercúrio, essa densidade é conhecida, né? Quase 14, 13,6 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, né? E o volume? Qual que é o volume deslocado? Né? Ou seja, qual que é o volume submerso? Como eu estou falando de um cilindro, o volume de um cilindro é a área da base multiplicado pela altura, tá? Mas aí, na hora de fazer essa conta, você tem que tomar muito cuidado para não confundir o H que você vai usar. Você quer só a parte submersa desse corpo. Por isso que você vai usar o H minúsculo, os 6 centímetros, tá? Então, o volume deslocado é a área da base, que é 10 centímetros quadrados, né? Vezes a altura, que é 6, então isso dá 60. 60 centímetros quadrados, tá? E aí tem um problema aqui nessa unidade, né? Como o volume está em centímetro quadrado e a densidade aqui está aparecendo metro cúbico, então você tem que transformar esse centímetro cúbico aqui em metro cúbico, tá bom? Então, como é que faz isso? Né? É aquilo que a gente já discutiu algumas vezes, né? Centímetro, quando você passa para metro, aparece um 10 a menos 2, né? Mas elevado ao cubo, então é 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2, né? Por isso que dá esse 10 a menos 6 aqui, tá? Então, isso que é o volume em metro cúbico, ó, tá vendo? Da parte que está submersa, né? 60 vezes 10 a menos 6. E a aceleração da gravidade vale 10, né? Então, quando você multiplica esses 3 números aqui, você encontra o valor do empuxo, que é 8,16 newton, certo? Aproximadamente, né? Então, esse é o valor da força de empuxo que está empurrando o objeto para cima. Né? E aí, na letra B, ele fala aqui, qual que é o valor do peso do cilindro metálico? Como esse objeto está boiando nesse líquido, né? Significa que só tem 2 forças atuando aí. Né? O peso que puxa para baixo e o empuxo que empurra para cima. Tá? Como o objeto está parado, está estático, o módulo do peso é igual ao módulo do empuxo. Então, se a gente já calculou aqui na letra A o valor do empuxo, né, o peso tem o mesmo valor. Né? Então, a letra B é bem fácil. O valor do peso é o próprio empuxo, que é 8,16. Tá? É a parte que vem um pouco mais complicada aí, é a letra C, né, que é determinar o valor da densidade do cilindro. Tá? Então, como é que a gente pode fazer essa letra C? Ó, eu sei que a densidade do cilindro é a massa do cilindro dividido pelo volume do cilindro, né, por definição. Isso aqui é a densidade, é a definição de densidade. Tá? Essa massa aqui, a gente pode determinar a partir desse peso que a gente calculou aqui em cima. Tá? E o volume também a gente pode calcular, porque a gente tem essas informações aqui. Ó. A gente sabe que a área da base é 10 centímetros quadrados. A gente sabe que a altura do cilindro, que é o H maiúsculo, é 8 centímetros. Então, com essas 2 informações, eu tenho um volume, né? Então, isso aqui, esse número daqui de cima, é
fácil de determinar, e o número daqui de baixo também é fácil de determinar. Então, basta pegar esses dois valores e dividir um pelo outro que a gente tem a densidade, tá? Então, como é que a gente vai fazer para obter essa massa aqui? A gente vai usar a definição de peso, né? A gente sabe que o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, essa massa vai ser o peso dividido pela aceleração da gravidade. Então, como o peso é 8,16, divide por 10, dá 0,816 kg, tá? Então, esse é o valor do M, da massa do cilindro. E o volume? O volume a gente faz aquela regrinha que a gente já aprendeu, né? Pega a área da base, multiplica pela altura do cilindro. Agora eu quero a altura do cilindro todo, né? Porque eu estou falando da densidade do objeto todo, tá? E aí eu vou pegar, então, a área da base, que é 10, multiplicar pela altura, que é 8. Isso vai dar 80 centímetros cúbicos. Quando eu passo para metro cúbico, porque isso é necessário, aparece esse 10 a menos 6 aqui, né? Como a gente viu antes, tá? Então, a densidade desse cilindro vai ser a massa, 0,816, dividido pelo volume. Daí você vai encontrar esse valor aqui. 10,2 vezes 10 a 3 quilograma por metro cúbico. Tá? Então, você vê que a densidade do cilindro, ó, 10,2 é menor do que a densidade do mercúrio. Onde que aparece a densidade do mercúrio aqui? Tá vendo? 13,6, tá? Se você tivesse feito essa conta aqui, tivesse obtido um valor maior, né? Aí você tem que desconfiar da conta que você fez, tem alguma coisa errada, né? Porque se o objeto está boiando, a densidade dele tem que ser menor do que a densidade do mercúrio, né? Onde ele está mergulhado. Ainda tem um último exemplo aqui, que é um pouquinho mais elaborado, né? Então, esse exemplo diz o seguinte, ó, na figura está representado um bloco maciço B, de alumínio, né, com 50% do seu volume imerso na água. Né? Para que isso seja possível, o bloco é sustentado parcialmente pelo dinamômetro D, que marca 4,4 newtons. Tá? Então, esse 4,4 newtons aqui é o peso aparente, né, do bloco, tá? Ou seja, é o peso dele menos o empuxo, tá? Que é o que o dinamômetro marca. É a força de tensão que tem nesse fio aqui. Dado que G é igual a 10, a massa específica, de densidade do alumínio é 2,7 e a massa específica da água é 1, represente graficamente as forças que atuam sobre o bloco, tá? Então, essa parte aqui eu nem coloquei na resolução, né, a letra A, é só fazer um desenho, né? Então, você tem aqui nesse objeto 3 forças atuando nele. Você tem o peso, que puxa ele para baixo, né? E aí você tem 2 forças puxando ele para cima. Você tem a tensão no fio, né, que vem a ser esse 4,4 newton aqui, e você tem a força de empuxo, tá? Então, quando a gente for fazer a letra A aqui, a representação gráfica, é desenhar uma seta para baixo, o peso, e 2 para cima, tá? A tensão e o empuxo. Tá? E aí, na letra B, ele pede para a gente determinar o volume do bloco. Tá? Então, a gente vai determinar o volume do bloco analisando aí a segunda lei de Newton. No caso, não tem como o objeto estar parado, né? A gente só vai fazer a análise vetorial, né? Ou seja, o peso para baixo, o módulo do peso para baixo, né? Tem que ser igual à tensão nesse fio, que é 4,4, né? Mais um empuxo, que empurra o objeto para cima, tá? A partir dessa expressão aqui, a gente vai conseguir descobrir qual que é o volume desse bloco, tá? Então, esse peso, como a gente está falando aqui de um objeto de alumínio, né? Eu posso escrever o peso como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade. E, por sua vez, a massa é a densidade vezes o volume, tá? Então, daqui já aparece o volume que a gente quer descobrir quanto vale.
O peso é massa vezes a aceleração da gravidade, e a massa é a densidade vezes o volume, que é o que está escrito aqui, tá vendo? Então, aqui na esquerda, a gente tem, ó, massa, né? Densidade vezes volume, multiplicado pela aceleração da gravidade, isso dá o peso. E na direita, o que a gente tem? A gente tem a tensão no fio, que, como está dizendo lá no enunciado, vale 4,4. E a gente tem a força de empuxo, né? E aí, como é que a gente vai descrever essa força de empuxo? Ó, a força de empuxo é o peso do líquido que é deslocado quando o objeto é mergulhado ali dentro, né? Então, vai ser a densidade do líquido, que é a água, né? Multiplicado pelo volume, a parte do volume ali que está submersa, né? Que está dentro d'água. Tá? Então, se a gente lembrar aqui no enunciado, ele diz que o objeto tem 50% do seu volume mergulhado dentro d'água. Tá? Então, a massa desse líquido deslocado vai ser a densidade da água vezes 1/2 de V, né? Porque V é o volume total do objeto, que eu quero descobrir quanto vale. Como ele no enunciado ele diz que é 50% que está dentro d'água, então eu vou pegar 50% de V, né? 1/2 de V. Tá? Então, quando eu pego essa densidade e multiplico por esse volume, eu tenho a massa do líquido que é deslocado. Para eu obter o empuxo, eu tenho que multiplicar pela aceleração da gravidade. Tá? Então, se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, a única variável que tem aqui, né, a única informação que a gente não tem, né, o único valor a ser determinado é o de V, né? Porque essa densidade aqui do alumínio é dada, a aceleração da gravidade é conhecida, né? A densidade da água também é dada, então é só substituir os valores aqui e fazer a conta para determinar o valor de V, tá? Então a conta é essa que está seguindo aqui, né? Só tem um problema aqui no final, tem um erro aqui, tá? O resultado que eu escrevi aqui, eu escrevi 2 centímetros cúbicos, tá vendo? Na verdade é 200, tá? Porque aqui aparece um 10 a menos 4, tá vendo? 10 a menos 4 metro cúbico. Para eu transformar isso em centímetro cúbico, eu precisaria de um 10 a menos 6 aqui, não 10 a menos 4. Tá? Então, para eu pegar esse metro cúbico e transformar isso num centímetro cúbico, eu teria que ter um 10 a menos 6 aqui, que não é o caso. Tá? Mas eu posso criar esse 10 a menos 6 se eu colocar aqui multiplicando esse 2 por 10 ao quadrado, né? Que dá 200. Tá? Então, 2 vezes 10 ao quadrado dá 200. Então, o valor desse volume é 200 centímetros cúbicos. Tá? Esse objeto aqui, né? Esse objeto de alumínio, ele tem que ter 200 centímetros cúbicos, tá? Não 2, como está aqui. Tá? Então, essas contas aí que envolvem o princípio de Arquimedes, elas são um pouco mais difíceis, né? Do que as outras que a gente tinha visto na aula de ontem, sobre o princípio de Pascal. Né? Porque o próprio princípio de Arquimedes ele é um pouco mais elaborado, né? Ele é mais difícil é mais cheio de detalhes, né? Mas é um princípio, né? Um conceito físico que é interessante aí para a gente poder determinar a densidade, né? O volume das coisas, né? De forma indireta. Tá? Sobre hidrostática, eu acho que basicamente é isso, né, que a gente tem aí para discutir. A gente falou do princípio de Esteves na aula passada, né? Tem o princípio de Pascal, foi isso que a gente viu na aula de hoje, e o princípio de Arquimedes, né? Certo? O próximo assunto que viria aí, né, dentro do estudo dos líquidos, né, seria a hidrodinâmica. E aí a gente ia começar a misturar conceitos de energia, né, energia potencial e energia cinética, com o movimento de fluidos e tal. Aí tem as equações de Bernoulli e tal.
Mas isso não faz parte da nossa ementa dessa disciplina. Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida aí sobre o conteúdo das listas e tal, estamos aqui à disposição. Se não, por hoje a gente encerra aqui também, tá? Já coloquei aí o link da lista de presença. Vou interromper aqui a gravação para não ficar muito grande.